de volta e nesse módulo a gente vai conversar com você um pouquinho mais sobre diferentes possibilidades de caminhar. Até agora a gente trabalhou o que a gente chama de caminhada neutra, o que quer dizer que o condutor caminha por dentro das linhas internas do conduzido. Então, nós temos possibilidades diferentes, porque trabalhamos no sistema espelhado. Eu estou de frente do meu parceiro e a minha esquerda é a direita dele e a minha direita, esquerda dele. A gente pode trabalhar pisando sempre juntos, esquerda com direita e direita com esquerda, de forma espelhada, ou a gente poderia trabalhar em sistemas diferentes, eu pisando à minha direita e ela à minha esquerda. O movimento está igual, mas como a gente está espelhado, centros eles se deslocam ao contrário, correto? Na caminhada do módulo passado, a gente trabalhou todo o tempo espelhado, em que a minha direita era a esquerda dele e vice-versa. Esquerda com direita, direita com esquerda. Para a gente passar o que a gente chama de sistema cruzado, que é o oposto ao sistema paralelo, precisa acontecer de um dos dois trocar o peso uma vez mais ou fazer um passo a mais do que o outro. O condutor pode me deixar em uma das pernas e trocar o peso dele sem trocar o meu, ou o contrário, a gente pode estar no sistema paralelo e ele me pede para trocar o peso uma vez a mais do que ele. Para que eu possa usar o sistema paralelo e o sistema cruzado, eu preciso sempre fazer uma ligação. Essa ligação vai ser um movimento a mais do conduzido ou do condutor. Primeiro vamos pensar um pouco sobre a troca de peso. Toda vez que eu passo meu peso de uma perna para outra, movendo esse centro, eu comunico ao meu companheiro que ele também vai fazer o mesmo movimento. Se ele troca o peso, eu naturalmente vou sentir, porque a gente está se comunicando pelo abraço, e vou acompanhá-lo trocando o peso também. Por outro lado, a gente pode trocar o peso e praticamente mover o centro. Seria algo como isso: mantenho o centro estático e troco o peso. Ou mexo meu centro e troco o peso. O que o condutor precisa fazer? Se ele quer que o conduzido acompanhe, ele move o centro. Se ele quer trocar o peso, mas o conduzido não acompanhe, ele não move o centro. Vamos passar agora por alguns exercícios para que vocês melhorem a articulação entre essas trocas de peso. Vou transferir junto com o meu parceiro. Me mantenho. Agora, no lugar, eu troco o peso e procuro não mover o conduzido. De novo, juntos. Fico e agora eu vou mover o peso do conduzido. Pausa. Mais uma vez. Os dois juntos. Só o condutor. Os dois juntos. E só o conduzido. Agora que você sabe como passar de um sistema a outro, a gente vai passar para você a sequência mais clássica de entrada e saída do sistema cruzado. O nome dela é saída del 40, porque foi tornada muito popular nos anos 40. O condutor com a perna esquerda livre E o conduzido com a perna direita livre. Fazemos um movimento lateral, uma abertura. O conduzido não troca o peso e eu troco o peso. O condutor troca o peso, esquerda livre. Eu estou com a esquerda livre também. Isso significa que a gente agora está no sistema cruzado. Fazemos caminhada e caminhada.
E agora a gente vai num elemento novo. Para voltar no sistema paralelo, eu giro meu torso. Aqui a gente vai fazer o que a gente chama de cruze. Eu vou cruzar a minha perna esquerda em frente à minha perna direita, trocar o peso e liberar a perna direita. Quando eu liberei a perna direita e ele está com a perna esquerda livre, significa que a gente voltou para o sistema paralelo. E a gente pode voltar a caminhar normal. Fecha. Conhecemos então a saída do 40. É importante você praticar algumas vezes separados e depois partir para a posição de treino. Na posição de treino, da mesma forma: esquerda livre, direita livre, abertura, troca de peso. Ele vai caminhar pela linha externa da minha perna de base, porque uma opção seria que ele caminhasse por dentro da minha perna de base. Mas a ideia é que ele caminhe de fora, quase que tocando o meu pé pelo lado de fora. Caminha pela parte interna da minha perna esquerda. Agora, como estamos juntos, eu preciso marcar o momento do cruze. Então, assim, eu transfiro o peso e roto o meu torso. Eu transfiro o peso. Então, o que gera o cruze é tanto a rotação do meu torso de frente para o parceiro, como a transferência do peso. Voltando ao sistema paralelo, caminha e fecha. O condutor não pode ir muito longe de mim, porque senão, no abraço fechado, eu vou ter que comprometer a minha postura para continuar abraçado. Por isso, a gente caminha muito próximo um do outro. Observe que ele praticamente toca o meu pé quando vai caminhar na linha externa. É importante, portanto, que haja comunicação. E a comunicação se dá através da marca. A marca é a condução. Quando o condutor, junto do parceiro, mantém uma estabilidade, logo na abertura, ele faz uma rotação para que ele possa estar de frente do parceiro e manter a linha externa em que ele vai caminhar. Faço a troca do peso e manter a estabilidade para que o parceiro não troque comigo. Caminhada e caminhada. Aqui na caminhada eu não transfiro todo o peso. Por quê? Porque eu tenho que deixar espaço para que o conduzido faça o cruze. O peso um pouco mais atrás, junto com a rotação do meu torso, eu volto o peso para frente. Vamos praticar um pouco disso? Então, peso mais atrás, rotação, frente do meu parceiro. Com a rotação e a transferência do peso, trago de frente. Caminhada de lado, volto de frente e cruze. Caminhada de lado, volto de frente e cruze. O meu peso está na direita e eu caminho na linha interna com a esquerda à frente e fecho. Observe agora como o movimento dele vai influenciar no meu movimento. A gente vai fazer a abertura e tem essa leve rotação dele para fora, fazendo com que ele crie um corredor pelo qual ele vai caminhar. Da mesma forma que ele botou o torso, eu vou fazer a abertura e virar o meu torso para ele. E aí eu estou na linha externa. Ele vai trocar o peso sem que eu troque e a gente vai começar a caminhar. Como ele vai caminhar do meu lado direito, todo o tempo eu mantenho o meu torso para ele, para que a gente possa se comunicar. E ele da mesma forma. A gente caminha com o torso para o outro, caminha com o torso para o outro. Quando ele voltar a enfrentar o torso para vocês, eu também vou ajustar o meu torso e isso vai marcar o meu cruze. Observe que essa rotação faz com que minha perna, em vez de sair na linha de fora, passe a cruzar na frente da outra. Troca o peso e a gente caminha juntos. Ok, mais uma vez, agora um abraço fechado, para que vocês possam observar a marca e o movimento. A abertura, a troca de peso, caminhada, sistema cruzado, cruze, caminhada, sistema paralelo. A gente já
já tinha contado para vocês que o baile de tango, chamado milonga, acontece num ambiente social e várias pessoas dançam ao mesmo tempo. Por isso, é preciso uma organização para que na pista de dança a gente não se choque com outros casais. A essa organização chamamos ronda. O que é a ronda? É um sistema de linhas que percorre o salão no sentido anti-horário. É como se fossem raias em uma piscina. Se eu começo dançando mais próximo às mesas, eu mantenho essa linha e procuro não cruzar para a linha mais interna da pista. É igual no trânsito. Se tem carro vindo por aqui, você não vai entrar na frente dele. No caso, se tem um casal dançando por aqui, a gente também não vai entrar na frente dele. Além disso, como todos os casais mantêm o fluxo no sentido anti-horário, eu não vou buscar ultrapassar outro casal. A gente sempre tenta manter uma distância igual entre o casal que está à frente e o casal que está atrás da gente. É muito importante lembrar que existe mão e contramão. Não é aconselhável que você volte no sentido horário, e sim que você mantenha sempre a ronda andando no sentido anti-horário. Para você ter certeza de que você está na mão ou na contramão, tem uma dica excelente. No abraço, pensando na mão esquerda do condutor e na direita do conduzido, como se fosse uma setinha, a gente pode apontar para o centro da ronda ou na direção do sentido anti-horário. Todas as vezes que a gente aponta para as mesas ou na direção do sentido horário, tem que ser uma passagem, ou seja, a gente não pode se deslocar nessa direção. A gente pode girar nesse mesmo lugar. Passamos então agora a observar como funcionaria a saída da 40 numa pista. A saída da 40 é composta de uma abertura e caminhada. Como então colocar a saída da 40 na ronda? Você sabe, por exemplo, que a gente tem que todo o tempo se deslocar nesse sentido e que a gente não pode invadir a outra área. Por isso, por exemplo, a gente não pode estar nessa direção, fazer uma abertura, porque aqui já teria outro casal. Para isso, a gente vai se manter numa pequena diagonal com relação ao centro da pista e vai desenhar pequenas fatias de pizza no espaço. De volta. Observe que todo o tempo a gente procurou estar no sentido anti-horário, fazendo diagonais para que a gente se mantivesse na mesma linha de baile, sem invadir a linha de baile ao lado, que seria a linha mais interna. Agora é sua vez de colocar uma música e praticar no seu espaço. Se você está em casa e não tem muito espaço, leve isso em conta quando você estiver numa pista de dança. De todo modo, não deixe de praticar quando tiver oportunidade. Chegamos ao final de mais um módulo, em que a gente aprendeu o que é o sistema paralelo e o sistema cruzado e como passar de um para o outro. Lembrando sempre das marcas, a maneira como o condutor e conduzido se comunicam. Lembrando também que praticamos a salida del 40. A salida del 40 é uma sequência na qual a gente usa tanto o sistema cruzado como o sistema paralelo. E a gente aprendeu o cruze como uma forma de sair do sistema cruzado e voltar para o sistema paralelo. Muito importante também como utilizamos a pista de dança, a nossa relação com as linhas de baile e o sentido da ronda, sempre o sentido anti-horário. A gente espera você no próximo módulo. Nos vemos no próximo módulo. Tchau!